queridos amigos e amigas de Ideal Espírita, que a paz do nosso Divino Mestre nos envolva, nos ampare e nos ilumine. E que o seu Evangelho ele não fique somente restrito às páginas das quais a gente conhece, mas para que a gente possa colocá-la cada vez mais em prática, no nosso dia a dia, seja dentro da convivência em família, seja no nosso trabalho, nos círculos sociais dos quais a gente faz parte. Que o Evangelho ele cresça, ele faça-se presente em todos os momentos e que a gente se torne pessoas e espíritos cada vez melhores. Bem, hoje a gente vai fazer o estudo do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E o capítulo que nós vamos tratar nesse dia de hoje é o capítulo 14. E o capítulo 14 ele está intitulado Indagação Oportuna. Disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Esse pequeno trecho está em Atos, no capítulo 19, versículo 12. A pergunta apostólica vibra ainda em todas as direções, com maior oportunidade nos círculos do cristianismo. Em toda parte há pessoas que começam a crer e que já creem nas mais variadas situações. Aqui, alguém aceita aparentemente o Evangelho para ser agradável às relações sociais. Ali, o indagador procura o campo da fé, tentando acertar problemas intelectuais que considera importantes. Além, o enfermo recebe o socorro da caridade e se declara seguidor da Boa Nova, guiando-se pelas impressões do alívio físico. Amanhã, todavia, ressurgem tão insatisfeitos e tão desesperados quanto antes. Nos arraiais do Espiritismo, tais fenômenos são frequentes. Encontramos grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé, por haverem identificado a sobrevivência de algum parente desencarnado, porque se livraram de alguma dor de cabeça ou porque obtiveram solução para certos problemas da luta material. Contudo, amanhã prosseguem duvidando de amigos espirituais e de médiuns respeitáveis, acolhem novas enfermidades ou se perdem nos novos labirintos do aprendizado humano. A interrogação de Paulo continua cheia de atualidade. Que espécie de espírito recebemos no ato de crer na orientação de Jesus? O da fascinação? O da indolência? O da pesquisa inútil? O da reprovação sistemática às experiências dos outros? Se não abrigarmos o espírito de santificação que nos melhore e nos renove para o Cristo, a nossa fé representa frágil candeia, suscetível de apagar-se ao primeiro golpe do vento. Bem, dentro desse capítulo, nós temos diversos questionamentos que são feitos, né? Como a gente viu, a gente já tem um texto antigo, só que esse texto, ele ainda traz para a gente um sentido de pensar sobre tudo aquilo que a gente recebe e a forma como nós estamos recebendo determinadas coisas, sejam elas tanto no plano material quanto no plano espiritual. Nós estamos realmente sabendo como seria essa verdadeira recepção das coisas que nos estão dadas para experienciar? Então, eu vou começar inicialmente pelo título, né? Só para a gente poder se situar dentro desse texto que foi trazido pelo apóstolo Paulo, esse pequeno trecho do Evangelho que foi trazido pelo apóstolo Paulo. Então, o que vem a ser indagação? Indagação nada mais é do que um ato ou efeito de perguntar-se, de procurar saber, de tentar descobrir ou investigar algo. E todas as vezes que a gente tenta saber de algo, a gente procura sempre a sua origem, o porquê de qualquer determinada coisa está acontecendo naquele determinado momento. Se há uma indagação, é porque há uma dúvida. E a outra questão que a gente vem trazer, né, porque o título ele
ele é indagação oportuna, é o que significa a palavra oportuna. É algo que está apropriado a um determinado momento, que é propício a se fazer. Então, neste trecho, quando ele nos pergunta, ele nos questiona se nós recebemos o Espírito Santo quando nós cremos, é porque justamente tudo aquilo que está na nossa vida, a gente recebe ou não da maneira correta. Então, a gente tem diversas formas de entender e de compreender esse trecho, esse texto, a partir do momento em que nós experienciamos, a partir do momento em que nós vivenciamos. Então, essa pergunta, ela é extremamente importante, principalmente dentro dos círculos do cristianismo, porque o cristianismo, ele é a continuação da vida de Jesus. Mas qual que é a forma que nós estamos levando? Nós estamos permanecendo no verdadeiro cristianismo. Nós estamos levando em conta aquilo que o Evangelho veio trazer para a gente, aquilo que o Evangelho deixou para a gente como modo de vida, como direção correta? Então a gente tem que se questionar a cada momento. Por que é tão importante o questionamento? É justamente para que a gente possa se conhecer, para que a gente saiba onde estão os nossos limites, até onde a gente pode ir e aquilo que a gente pode avançar e dentro daquilo que a gente pode melhorar. Então, os questionamentos que são feitos dentro da doutrina, ele nos permite fazer com que nos posicionemos em relação a determinada coisa e nos posicionemos em relação ao Evangelho. Aquilo que o Evangelho ele vem trazer para a gente como resposta aos nossos questionamentos e como também algo a ser seguido, né? Como o próprio texto, ele veio trazer para a gente o que é boa nova, o Evangelho é justamente essa boa nova, essa boa notícia, independente do tempo, né? O Evangelho é algo considerado atemporal, né? Ele serviu aquele momento, há mais de 2000 anos atrás, ele nos serve até hoje, porque nós estamos num processo de evolução moral, em que nós estamos adquirindo novas características, que nós estamos colocando em prática a nossa virtude e deixando de lado os nossos vícios, que nos afastam da espiritualidade superior e que nos fazem se aproximar da matéria. Uma grande questão que esse trecho do Evangelho ele vem nos trazer é justamente a respeito da fé. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 943, do capítulo 1 do livro 4, ele vem nos fazer, Kardec ele vem fazer um questionamento à espiritualidade superior. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Então, a espiritualidade, amiga, ela vem nos responder o seguinte: efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com as aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Dentro do texto que a gente fez a leitura, do livro Fonte Viva, ele vai trazer para nós a solução de determinados problemas a um determinado tempo. Então, quando alguém recebe aquela dádiva, aquela caridade, ele fica satisfeito. Ele se mostra um seguidor do Cristo, ele se mostra um seguidor da Boa Nova e assim permanece. Tudo de bom. Só que, porém, quando vem algo muito mais forte, o que acontece com aquele indivíduo? Ele mostra as suas fraquezas. Ele começa a questionar sobre o porquê daquilo que está acontecendo com ele. E por que acontece isso? Justamente porque falta-lhe a fé.
Quantas são as vezes que nos faltam a fé? Quando acontece uma situação dificultosa, da qual a gente acha que não vai ter solução, a gente sempre tem a nossa fé abalada, porque a fé é algo que se vai construindo ao longo das nossas vidas, ao longo da nossa estrada. Então, a fé, para que ela traga a confiança que todos nós precisamos, que todos nós temos que ter, ela tem que ser algo sólido. E como a gente constrói esse algo sólido? Através das nossas experiências e na crença de que tudo aquilo acontece ao seu determinado tempo e tudo aquilo que acontece, mesmo que nos pareça algo negativo, ele vem para nos trazer algo positivo e esse positivo é justamente um ensinamento, porque o evangelho ele é um ensinamento constante. Então, esse texto do Fonte Viva, ele vem nos trazer a atenção para o que a gente precisa construir, que é a fé e a confiança em Deus, em que tudo há de ser resolvido a um determinado tempo. Mas basta que para isso, para que algo seja resolvido, que nós continuemos no trabalho. Como o próprio Evangelho ele vem nos trazer, é necessário que nós façamos a nossa parte, que Deus está sempre fazendo a parte dele. É difícil? É complicado? A vida nunca foi fácil para nenhum de nós que estamos aqui. Principalmente porque nós estamos num planeta de provas e expiações e a tendência é que passemos por momentos de dificuldade. E esses momentos de dificuldade, eles trazem para a gente uma grande oportunidade da gente colocar em prática a nossa crença e a nossa fé no Senhor Jesus e em Deus também. Então, quando a gente fala desse sentido da confiança e desse sentido de crença nas coisas, a gente vem aqui no Evangelho, no capítulo 19, e ele está falando justamente desse tema que o Fonte Viva ele veio nos trazer, que é a fé, que é a crença e que é a confiança. E ele começa assim: no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si mesmo. Então, primeiramente, para que a gente possa realizar qualquer coisa que for, primeiro a gente tem que ter a confiança em nós. Porque se a gente não tiver a confiança em nós, como que a gente pode realizar? Como que a gente pode sair do nosso lugar comum, da nossa zona de conforto? Então é necessário a confiança. Por quê? Porque somos seres dotados de inteligência. E essa inteligência é justamente para nos fazer movimentar, fazer com que a gente compreenda da melhor forma possível que nós estamos e precisamos do trabalho, e através do nosso trabalho nós vamos adquirir aquilo que a gente necessita. Tanto o desenvolvimento da nossa inteligência, o nosso desenvolvimento moral e o desenvolvimento também do nosso corpo físico, né? Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, a resistência, a má vontade, em suma, com que se depara parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Então, quando a gente fala desse capítulo, né, a fé que transporta a montanha é justamente as dificuldades que nós estamos criando para nós mesmos, né? A gente se cura de uma determinada doença, mas a gente permanece naquele pensamento adoentado. Então, esse pensamento adoentado, ele vai se refletir no nosso corpo físico. Então, não tem como a gente sair de uma determinada situação se a gente ainda permanece naquela sintonia. Então, é necessário que ao longo do tempo a gente compreenda o quanto é importante nós mudarmos a nossa atmosfera. E essa atmosfera ela vai fazer com que as energias elas se modifiquem e elas sejam colocadas a nosso favor. A energia de cura, a energia de bondade, a energia da caridade. Todas essas modificações, elas fazem com que nós, como indivíduos, nós nos modifiquemos ao longo do tempo.
Então, o Evangelho, ele está sempre nos trazendo para a necessidade de nós nos movimentarmos para a frente, levando em consideração que o Cristo, ele trouxe a todo momento essa necessidade do trabalho e dessa renovação moral. Então, nós ficamos por aqui. Que a paz do nosso Divino Mestre nos envolva, nos ampare e nos ilumine a todos os momentos. Assim seja.